Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15, o apóstolo Paulo escreve: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo, neste capítulo 11, está também falando sobre os falsos apóstolos. Aqueles que se identificavam como apóstolos, mas não eram apóstolos. E no versículo 4, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo escreve: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Ou seja, aqueles que recebem o falso evangelho, aqueles que recebem um falso Jesus, aqueles que recebem os falsos apóstolos, falsos mestres, eles sofrerão as suas consequências. E é por isso que o Evangelho de Cristo é pregado desde o tempo apostólico até os dias de hoje. Nós tivemos aí muitas ingerências na questão religiosa, nós tivemos momentos em que parece que até a Igreja de Cristo não estava existindo, como uma seita religiosa defende para si que a igreja deixou de existir. E tão somente no século XIX, quando surgiu esta seita, é que a igreja passou a ser a igreja renascente. A igreja de Cristo, ela nunca deixou de existir, porque é o Espírito Santo de Deus que começou lá em Jerusalém, conforme registra o capítulo 2 de Atos. É o Espírito Santo de Deus que dirige a igreja. A igreja não são 4 paredes, não é uma instituição religiosa. A igreja é construída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus. São aqueles que são servos e servas de Cristo, e que testemunham de Cristo, e que não estão preocupados com a sua posição social, não estão preocupados com o nome. Nos dias de hoje, essa mensagem do apóstolo Paulo é para a igreja do seu tempo e de todos os tempos, porque na igreja primitiva se deparou com muitos falsos apóstolos, falsos mestres.
Inclusive, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo defende a igreja da Galácia, porque ali se introduziu uma heresia. O apóstolo Paulo havia pregado em toda a Galácia o Evangelho de Cristo, mas em dado momento, um outro evangelho passou a dominar sobre aqueles cristãos. Estava ainda falando no nome de Jesus, falando no nome de Deus. Eram sacerdotes e fariseus que haviam se convertido ao cristianismo e passaram a ensinar nas igrejas da Galácia que se eles não guardassem os preceitos da lei de Moisés, a circuncisão, eles não seriam salvos. Isto se tornou um outro evangelho. E é por isso que na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo escreve sobre a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina, dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ainda diz Paulo que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Assim como no tempo apostólico estava havendo esta indução de outro evangelho, nos dias de hoje, que nós estamos às portas do arrebatamento da Igreja de Cristo. O arrebatamento é uma promessa de Cristo para a sua igreja. É uma promessa. E a promessa de Cristo, ela se cumpre. No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus declara: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa de Cristo para a sua igreja. Esta igreja que em todas as gerações esteve presente, embora tenha enfrentado muitas situações e adversidades. A igreja primitiva foi perseguida veemente pelo imperador romano, todos eles, porque o imperador era adorado como um Deus e os cristãos não o reconheciam, porque só mesmo tinha um Deus para adorar. A Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, a Deus Pai e o Deus Espírito Santo,
porque é o Espírito Santo quem conduz a igreja de Cristo. Aqueles que estão em doutrinas falsas, heresias, esses não têm o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, e Deus direciona segundo a palavra. Quando a palavra é distorcida, quando a heresia domina, então o Espírito de Deus não está. Nos nossos dias, está se cumprindo esta palavra, porque houve uma grande decepção, por exemplo, com a igreja primitiva, a respeito do arrebatamento. Quando Jesus coloca Israel como sinal, como a figueira para o arrebatamento, e como no ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo destruído, e os judeus espalhados pelo mundo, também em cumprimento da palavra de Deus. Então, aqueles cristãos, judeus israelitas, eles só permaneceram aqueles que foram evangelizados pelo apóstolo Paulo com a igreja gentílica. E hoje, em Israel, há um movimento messiânico daqueles que se converteram a Cristo e estão trabalhando ali com os judeus para se converterem a Cristo. E hoje nós temos movimentos vários que estão pregando aquilo que não convive com o Evangelho de Cristo, não condiz com aquilo que os apóstolos pregaram, mas estão, como escreve o apóstolo Paulo, na sua ambição, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, 2 Coríntios 11, 13, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nos dias de hoje, nós estamos vendo a infiltração de espíritos de demônios no seio da igreja. Uma igreja despreparada, uma igreja sem a palavra de Deus, uma igreja sem o conhecimento e o fundamento do Evangelho de Cristo, sem o conhecimento do Deus da verdade. E estas igrejas que se apresentam em nome de Deus, em nome de Jesus, com as suas doutrinas distorcidas, explorativas, e que não levam estas almas ao arrependimento, não levam estas almas a um compromisso com Cristo, não levam estas almas a um compromisso consigo mesmo, da salvação e da esperança da vida eterna que é em Cristo Jesus. A introdução desses espíritos é que transtorna o Evangelho de Cristo. E nós contemplamos hoje, com a internet, ao acesso de todos, nós contemplamos as aberrações que acontecem nas igrejas, nas lideranças, e o povo é atraído por aquilo. O povo se admira quando as pessoas são jogadas para o chão, as pessoas rolam pelo chão, as pessoas gritam histericamente, e ali querem dizer que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e Deus não é Deus de confusão. Precisamos nos voltar para Cristo, precisamos nos voltar para o Evangelho, para as verdades do Evangelho de Cristo, por aquilo que os apóstolos pregaram. Precisamos voltar para os fundamentos da palavra de Deus, porque esses espíritos
que advêm muitas vezes de pacto, de vínculos, chegam à igreja e são recebidos de uma forma muito especial. Não dão oportunidade para se assentar no banco, não dão oportunidade para conhecer a palavra de Deus, não dão oportunidade para se converterem, mas aquilo que eles trazem do mundo é algo que os leva, e esses líderes, falsos apóstolos, falsos líderes, usam essas pessoas para também se enaltecer, e é por isso que há uma grande confusão nos dias de hoje nas igrejas, porque a superstição religiosa crê naquilo que a palavra de Deus condena, falsas profecias, aparições estranhas de anjos, de OVNIs, extraterrestres, de Jesus numa figura estranha aos princípios bíblicos, Jesus aparecendo em Israel, sem sentido de fundamento bíblico. Por que Jesus vai aparecer em Israel? Se Israel está num processo de Deus, se Israel está no processo da palavra de Deus, se Israel vai receber o anticristo como seu Messias, rejeitaram o Messias, não há sentido, mas Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e está procurando engano, e aqueles que não estão fundamentados na palavra de Deus, serão e estão sendo enganados, por esses sinais que estão acontecendo. Satanás, como escreve o apóstolo Paulo, ele se transforma até mesmo em anjo de luz. Não se enganem, não se deixem enganar por aquilo que hoje a internet traz com toda facilidade. As arqueologias descobrindo coisas descomunais. O rio Eufrates secando, a palavra de Deus diz que o rio vai secar, e os anjos que estavam no abismo iriam ser soltos. Não, os anjos são presos. Aqueles que foram na desobediência estão na prisão eterna. Na prisão eterna. Não há anjos que serão soltos. As heresias querem colocar hoje o Apocalipse em evidência. O Apocalipse, a partir do capítulo 4 ao 19, tão somente acontecerá a partir do arrebatamento da igreja, quando então vai dar início ao período da grande tribulação, em que o anticristo vai reinar nos 3 anos e meio primeiro. Inclusive Israel vai recebê-lo como seu Messias. Será o ditador mundial. O mundo está caminhando para isso. E esta superstição religiosa, essa incredulidade, está contribuindo com as ações de Satanás. As pessoas estão com medo. É isto que Satanás faz, colocar medo. Mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão a fé em Cristo, não estão no medo, estão na esperança, estão na certeza, estão na garantia do Senhor Jesus Cristo, que eles, como igreja de Cristo, farão parte do seu reino, porque serão arrebatados antes que tudo isto venha a acontecer. O profeta Daniel está lá no Apocalipse, porque o profeta Daniel é o profeta da nação de Israel. As profecias de Daniel é para o povo de Israel. E é por isso que Daniel está lá no período da grande tribulação. As profecias estão lá, porque os judeus vão para a grande tribulação. E ali vai se cumprir as profecias também do profeta Daniel. A fé no nome de Jesus é substituída por objetos declarados sagrados, por diversos credos religiosos.
e leva o povo a crer e alimentar a sua superstição religiosa, sem nenhuma consistência espiritual e com propósitos da exploração financeira. A Igreja Romana quer justificar as suas doutrinas com explicações sem nenhuma consistência. Todos os segmentos que estão fora dos princípios do Evangelho querem também trazer as suas justificativas, mas não existe nenhuma justificativa que não seja as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Combate a existência de Deus Pai e do próprio Jesus. Declaração de que a Bíblia está errada e acreditam nos livros apócrifos que não têm comprovação. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, o escritor aos Hebreus escreve: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Na primeira vez, Cristo veio para resgatar o mais vil dos pecadores. Mas agora Cristo vem em glória para aqueles que esperam a salvação ou esperam a sua promessa. Aqueles que não se envolvem nas heresias, aqueles que muitas vezes foram criados, nasceram dentro de uma heresia, mas precisam conhecer as verdades do Evangelho de Cristo, para que não permaneçam e não percam a sua salvação, porque a salvação tão somente está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, fale comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, juntamente ao Senhor com essas vidas, com essas famílias, com este empresário, este comerciante, este trabalhador, esta trabalhadora, Senhor meu Deus, esta cidade, os seus moradores, ó Deus, as autoridades constituídas, executiva, legislativa, municipais, estaduais, federal, Senhor, estende as tuas mãos sobre esta nação, estende as nações sobre este povo, Senhor, que o teu Evangelho, as verdades do teu Evangelho, possa alcançar este povo, pode alcançar esta nação, possam dar o livramento, Senhor, segundo a tua palavra, segundo o teu Evangelho, segundo o teu nome santo e glorioso, para a esperança da vida eterna, para a esperança da salvação. Aqueles, Senhor, que estão sendo levados por falsos líderes, falsos apóstolos, falsos, ó Deus, ministros, que sejam, Senhor, despertados nos seus entendimentos, que seja removida a venda dos seus olhos, e o coração seja aberto para as verdades da palavra de Deus, para as verdades da obra que Cristo realizou há quase 2000 anos, para a salvação do mais vil dos pecadores. Que o teu Espírito Santo esteja tocando, operando, removendo toda sorte de heresia, toda a distorção da palavra de Deus, de cada coração, de cada vida, de cada entendimento. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa
do Senhor Jesus Cristo, o nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.